Vamos dando continuidade aí na unidade 1. Vamos passar agora para... Vamos continuando com curva, né? Só que nós vamos discutir agora a parte de continuidade, limite nas curvas, né? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação com curvas, tá? Ok? Então é isso. Seguindo aí. Vamos lá. Continuamos aqui agora, com a parte de curvas, né? Agora a gente pode falar genericamente uma curva em Rn, né? Uma curva em Rn aí nada mais é que é igual a outra, né? Igual a outra que o Calisto F2T aqui, tá? É igual antes, é uma função de um intervalo, só que agora em Rn, quer dizer, o plano é R2, o espaço é R3, aí você pode falar genericamente aqui. Na verdade a gente vai usar só R2, em geral a gente vai usar só R2 e R3, mas para definir operações aqui a gente pode falar genericamente, tá? Essas funções aí que são chamadas com o x, y, z, etc, e xn, são as componentes, cada uma delas é uma função também, né? Então, se você tem que a f aqui, f1 é uma função, se é uma função, quer dizer, a cada t eu associa um ponto só. Então, automaticamente tem que associar uma coordenada só, né? E vice-versa, se eu associo uma coordenada só, é uma função. Se eu associo uma coordenada só para cada t, é uma função, né? Quer dizer, se as fi são função, a f1 é função. Se a f1 é função, as fi são função, tá? Isso aí é tão óbvio que você nem fala, mas é verdade. Se a f1 é função, as fi são função e vice-versa. Tá? Então vamos lá. É mais uma questão de notação aqui. A função t raiz de t, sendo 3t a tangente de t, para t menor ou igual a zero, tem componentes. Isso aqui o Calisto pôs t menor ou igual a zero, né? Não pode, porque a raiz de t não está definida para t negativo. Então, isso aqui está errado, tá? A função ft, t raiz de t, sendo 3t, arco tangente de t, tem 4 componentes. Aqui, ele não disse o domínio, tá? Ele não disse o domínio, então o domínio é o maior possível. No caso, o domínio é o R+, quer dizer, todos os positivos, todos os t positivos, tá? Tá bem definido. Tem 4 componentes, cada uma aqui é uma componente, tá certo? Tá? Essa aqui fica para você, o Calisto errou aqui, viu, pessoal? Aqui é t maior ou igual a zero, tá? T maior ou igual a zero. Ok? Diz que todos esses componentes aqui são positivas, tá? A primeira é positiva, as demais você analisa aí, tá? Ok? Então essa aqui fica para você. Seguindo. Então, agora sim, vamos falar das operações aí. Tá? Deixa eu ver se eu tô gravando, tá? Tá certo. Então, vamos lá. Eu tenho duas funções aí, duas curvas, tá? Sempre que a gente tiver de um intervalo em Rn, é curva, tá, pessoal? A gente diz que é uma curva. E aí uma função real aqui. Divide o intervalo em R. Essa aqui associa cada número um número, tá? Então, a soma de duas curvas é somar a curva em cada ponto. Somar duas curvas é somar a curva, os pontos da curva. Multiplicar a curva por um número, kf, é multiplicar todos os pontos pelo número. Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha. Essa aqui, f escalar g é o produto escalar que vocês viram aí em geometria analítica, né? Então, produto escalar, o f escalar g é o produto escalar de duas curvas. Quer dizer,
que significa que é o produto escalar em cada ponto, tá? Então, o produto escalar em cada ponto é o produto dos valores em cada ponto. Aqui, né, aqui é multiplicação comum, tá, pessoal? Que cada componente aqui é número, tá? E no caso específico de n igual a 3, a gente pode falar do produto vetorial, que é aquele determinante lá com IJK, tá? IJK e as componentes, tá? Ok? Dá uma olhadinha lá em geometria analítica, a gente vai precisar... agora não, mais tarde, vai precisar falar de um pouquinho de produto vetorial. Então, seguindo aí, vamos ver esse exemplo. F de T e G de T são dados aí, então 2FT, 2GT é igual. É só você fazer a operação, né? 2F de T mais 3GT é 2 vezes T ao quadrado, 2 mais 3 vezes 3T2. Então isso aí dá, multiplica aqui, mais 9, 3T, 6. Então isso aí dá 2T mais 9, 2T ao quadrado mais 3T, 4 mais 6, que é 10. Tá? Acho que o cara esculpiu errado aqui, mas então ficou errado, né? Ficou errado, porque não é 3T aí. Ficou errado. Ele copiou errado, que é errado, né? FT é T ao quadrado 2, então FT é só multiplicar aqui. Então, TFT é T ao quadrado 2, que é T ao quadrado, T ao cubo, multiplica coordenada a coordenada, tá? Então tá certo, tá? Esse aí fica para vocês, mas o que vocês vão fazer? Vamos fazer, multiplica por 3T primeiro, FT, depois multiplica coordenada a coordenada, né? Coordenada a coordenada, tá? Não vai dar, veja bem, isso aqui vai ter que ser um número, tá, pessoal? Tem que ser um número. Muita calma nessa hora aí. Então, seguindo aí, vamos falar de limite em curva, tá? Limite, aí a gente vai voltar aí a famosa definição de epsilon e delta de limite, tá? Essa definição aí é uma definição que tem cara que não consegue entender, mas a ideia é a seguinte. A ideia é simples depois que você entende. Mas a ideia é a seguinte. O limite... Qual que é a ideia? Eu digo que aqui eu vou pensar em Rn como uma bolinha, tá? E vou pensar o intervalo como um intervalinho mesmo, tá? Então, o limite CL significa o seguinte, significa no ponto T0, o limite CL no ponto T0, isso aqui, da F de T, CL no ponto T0, significa que se você quer ficar perto do L, quer, tudo bem. Eu consigo, ficando pertinho do T0 aqui, você fica perto do L. Ah, você quer ficar mais perto do L? Tudo bem. Eu pego aqui um intervalinho mais perto ainda. Tá? Okay? Ah, você quer ficar mais longe? Tudo bem, esse aqui já serve. Porque se esse aqui, se ficar perto aqui, você fica aqui dentro, ficar mais longe, vai ficar também dentro. Não tem problema. O problema é quando você diminui aqui. Então, se quer ficar mais perto ainda, então tá bom, eu posso pegar um mais... Sempre dá para fazer isso, tá? Sempre dá para pegar. Mesmo que você queira ficar bem pertinho, nunca você chega, mas quer ficar bem pertinho, tudo bem, fica mais pertinho ainda, tá? Ok? Não tem problema, tá? Então essa que é a ideia de continuidade, tá? É uma ideia, é uma coisa que a gente tem é tão intuitivo, tá? A gente usa, é uma coisa intuitiva na verdade, né? Então,
que a gente tem até dificuldade de entender, né? Então, no caso de curva, é o seguinte, esse pontinho aqui, o limite, quando eu chego, o T, vamos dizer que a curva está sendo percorrida para cá. Quando o T vai aumentando, vai tendendo a esse ponto aqui, né? Aí depois, tá aqui, se o T diminuir, vamos dizer que ela é percorrida, quando o T aumenta, vai percorrida assim. Quando o T diminuir, ela vai chegando para cá, tá? Ok? Veja bem, essa curva podia ser uma coisa doida aqui. Aqui ser isso, não tem nada, e aqui ser um ponto fora. Tá? Quando você pegar o limite aqui, o limite não vai ser esse ponto fora. Vai ser esse ponto que nem tá na curva. Né? Vai ser porque se você quer ficar... Se você pegar esse, se você quer ficar perto, que basta se pegar um T bem perto desse T0 aqui, que você fica pertinho dele. Ou por cima ou por baixo. Esse não. Esse aqui, se você pegar em torno desse ponto aqui, você não consegue ficar perto dele. Porque se você fica perto de T0 aqui, fica perto desse aqui, não desse. Então o limite é esse aqui. Embora não esteja nem na curva. Tá? Então essa que é a ideia. Você não precisa que o ponto esteja na curva, tá? Ele não chega na curva. Por isso que você põe maior que zero aqui, tá? Ok? Isso aqui significa simplesmente que T é diferente de zero. Isso aqui significa que T0 vai de T0. T vai de T0 mais delta a T0 menos delta, tá? E aqui significa que isso aqui, como é Rn, a gente pensa no R2 é um ciclo de raio L. É um ciclo de raio L, de raio epsilon e centro L. Né, porque o L aqui no R2 é x0, y0. No R3 é x0, y0, z0. Tá? Ou se você quiser... um L1, L2, L3, L1, L2, aqui L1, L2, L3. Talvez seja melhor escrever assim, L1, L2, L3, tá? Então, é um ponto, né? Não é um número zero aqui, é um ponto, tá? Ok? Então, vamos fazer uma questão aí para entender melhor. F de A em R3, aqui então é uma curva, ó. É uma curva em R3, tá? O limite de T de F de T aqui o Calixto errou, tá? F de T, quando T é igual a 1 de F de 1, é 1, 2, 3, significa o seguinte. Então existe delta tal que F1 de T, F2 de T, F3 de T, né? Menos 1, 2, 3 é menor que 1, né? Se T fica perto de T0, tá? É verdade, né? A F aqui ela tem 3 componentes, né? R3, tô chamando de F1, F2, e ela fica perto do ponto 1, 2, 3 aqui. Menor que 1 pode ser qualquer valor aqui, em particular 1, qualquer epsilon, tá? Então é verdade. A de R3, limite de F de T é L, C somente C. Aqui faltou uma barra, tá? Tá? F de T, porque não é só F de T menos L, você é mais forte. Isso aqui é mais forte que aquilo lá, porque o módulo vai para zero, tá? Então, é verdade isso aqui, tá? É verdade, não dá para mostrar algebricamente isso aí, mas é simplesmente o seguinte: F de T está se aproximando de L. Se F de T está se aproximando de L, obviamente isso aqui é a distância entre F de T e L. A distância entre F de T e L está ficando perto de zero, tá? Tá tendendo a zero. Não é verdade. Ok? Esse aqui fica para vocês, tá? Então, proposição. Essa aqui é a proposição fundamental, tá? Tem uma curva
F é uma curva, né? Estou só trabalhando com curva por enquanto. Ou seja, uma função de R, de um A, de R em Rn. L1, L2, Ln. Se esse limite de f de tl significa que cada limite de fi é o valor da componente de L. E vice-versa. Se cada limite da componente for Li, o limite da F é L. Ok? Então, isso aqui é uma proposição. Facilita muito nosso trabalho, nossa vida. Graças a Deus que você tem essa proposição aqui, porque significa o seguinte: você calcular o limite na curva é só calcular o limite das componentes. Tá? É só calcular o limite das componentes. Ok? E também, ó, se a curva, o limite ser o ft0, significa que a curva é contínua, né? Quer dizer, não acontece aquilo lá do que eu mostrei lá atrás, do ponto tá no t0, tá fora. Não, o ponto do t0 tá na curva quando você se aproxima do ponto. Quando o t se aproxima de t0. Isso é a definição de continuidade. Porque se estivesse fora aqui, não seria contínua a curva, né? Então, o limite de t, o limite de t o limite de t aqui, de f de t, ft0 significa que o limite de cada componente é f de t0, é o valor do ponto, tá? Isso aqui facilita. Ou seja, isso aqui diz para nós, se a curva ser contínua, significa que cada componente é contínua. Continuidade de componente a gente já estudou em FUV, tá? Foi objetivo. Vocês estudaram isso aqui em FUV, então a gente cai, né? No caso de curva, limite em curva é só usar os limites de uma variável, tá? Então recai no caso de uma variável, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ok? Então vamos lá. F de t é isso aqui. Então o limite quando t vai para 0 é 1,3. Bom, você sabe que o limite de f de t quando t vai para 0 é o limite, é a mesma coisa que o limite. Você pode botar o limite para dentro. Na prática é isso. De seno de t sobre t quando t vai para 0. E o limite de t ao cubo mais 3 parênteses aqui quando t vai para 0. Esse aqui é o limite clássico, né? Seno t sobre t, você está lembrado aí? É um limite difícil de demonstrar. Mas é clássico, significa que quando o t vai ficando pequeno, o tamanho do arco aqui é igual. O tamanho do arco é igual ao tamanho da corda aqui. A corda é esse negocinho aqui, né? Então a corda do ângulo é igual ao tamanho da. Então isso aqui dá 1. Quando o t fica pequeno. E quando isso aqui, essa função aqui, ela é contínua, que é uma. A gente sabe que os polinômios são funções contínuas, então para você calcular o limite, é só colocar o valor em 0. Então isso aqui dá 3. Tá? Né? Ok? Ok? Então, tá certo. F de t é contínuo em R. Veja bem. Essa em R ele tá falando, né? Essa curva aqui, t, raiz de t3, ela tem como componentes F1 de t, t, F2 de t, raiz de t, e F3 de t, 3. Né? Essa está definida em R, mas essa aqui só está definida para t maior ou igual a 0. Então está nem definida. Quanto mais ser contínua. Então isso está errado. Tá? Ela é contínua para t maior ou igual a 0. Tá? Para t maior ou igual a 0, a gente sabe que a raiz de t é contínua, né? Então, ela é contínua para t maior ou igual a 0. Beleza, tá? Mas para R não. Tá?
Já respondi essa aqui, tá? Eu falei pra você, mas já tá respondido. Vamos ver agora derivada. Derivada é um limite, você tá sabendo, né? Derivada da curva é a diferença de dois pontos da curva perto dividido pelo valor da diferença pensando em tempo aí, tá? Então, né? O que eu tô fazendo? Eu tenho aqui f de t0 e aqui f de t0 mais h. Esses pontos, quando esses pontos vão chegando perto, aqui, a diferença entre eles é esse vetor aqui. Só que você, além de pegar a diferença, divide pelo h, tá? Você divide pelo h. Ok? Então, se você vai ficando muito perto, a gente vai ver que vai dar... A dimensão dele vai ser a tangente à curva, tá? Conforme vai chegando perto, tá? Então, o resultado fundamental é o seguinte, que a f é derivável se cada componente for derivável, tá? Na verdade, não tem essa linha aqui. Quer dizer, f é derivável se cada f é derivável, tá? Eu sei que a f aí, f2. Então, é uma boa, ótima notícia, né? Porque a derivada aí é fácil de saber, basta olhar os componentes. Se cada componente for derivável, a curva, a fão, a curva vai ser derivável no ponto, né? Aqui, na verdade, em T0, né? Num ponto T0, mas você pode especificar vários pontos aqui também. Podia ser no intervalo. Se você falar no intervalo, se for em cada ponto, é em cada ponto. Então, se for em cada ponto do intervalo, vai ser em cada ponto do intervalo. Só estender, né? Então, e mais, né? Se a f é derivável, a derivada não é f', é f. Eu não sei porque o Calixto tá lá dormindo aqui. A f', a derivada em f' é a derivada das componentes, tá? Ok? Então é tranquilo isso aí, é tranquilo pelo que eu vou fazer para rapidamente aqui o argumento para R2, tá? Então, R2, T mais H menos F de T dividido por H. Aí isso aí dá F de 1 de T H, F de 2 de T H menos F1 de T, F2 de T, fecha sobre H, tá? É um ponto. Aí, diferença de ponto é a diferença das componentes. Então, dá F1 de T mais H, menos F1 de T, F2 de T mais H, menos F1 de T. E o H você pode passar para dentro, para cada componente, né? Propriedade aí das operações. Aí, quando você tomar o limite disso aqui, eu sei que esse limite existe se o limite das componentes existirem. E aí, sim, se você tomar, né, é o caso de limite que a gente acabou de ver lá atrás. Limite da curva existe se o limite de cada componente existe e vice-versa. O limite de cada componente existe e o limite da curva existe. Então, se eu suponho que o limite da curva existe, então o limite de cada componente existe, mais o limite da curva, o limite aí da curva é o limite em cada componente, tá? Só que o limite de cada componente aí é a derivada. Isso aqui é a derivada, é esse aqui, T0 aqui, né?
T0, T0. Desculpa a letra aí, pessoal. Então, ok? Então, é só derivar em cada componente, tá? Ok? Então é tranquilo, é só uma questão... Não tem dificuldade. Felizmente, derivação e limite em curva é tranquilo. É só voltar para uma variável, tá? Então é tranquilo. Ok? Curva é tranquilo, limite derivado é tranquilo. Se você sabe limite derivado de uma variável, você sabe limite derivada de curva. Então, vamos ver um exemplo aí. F de t é sendo 3t, et ao quadrado 3. Então, f' de t aí vai ser seno de 3t, aplicando a regra da cadeia, é cosseno de 3t, derivada interna, derivada de 3t é 3, então é 3 cosseno de 3t. Et ao quadrado também, derivada de et ao quadrado é et ao quadrado, derivada interna é 2t, derivada de t ao quadrado é 2t, regra da cadeia aí, e derivada de 3 é 0, constante. Então f' de 0 vai ser, cosseno de 0 é 1, é 3, t igual a 0 que dá 0, tá? Então, tá errado, né? Tá errado. Aqui, eu posso escrever, em vez de escrever na forma de com parênteses aqui, eu posso escrever também a curva, eu posso especificar com IJ, né? Em vez de escrever assim, você pode escrever com IJ, ou IJK com 3 componentes. Tudo bem, não tem problema. Nesse caso, a gente pode usar a derivada com R' ou usar... Aqui também você pode usar dr dt, né? Então, é normal. É a derivada das componentes. Então, a derivada é 2ti e a derivada de t é 1. Tá J aqui. Tá? Se quiser voltar, é 2t1. Tá? Não tem problema nenhum. Pode usar do jeito que você quiser. Então, é verdade. Tá? Aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Aqui agora a gente tá falando de derivada segunda. Não tem problema. Ah, mas você falou só derivada primeira. Não tem problema. Se vale derivada primeira, se derivada primeira, se f duas linhas de t0, se f de t tem derivada f duas linhas de t0, os limites vão ter derivada também de segunda ordem. E vice-versa, se as componentes vão ter derivada de segunda ordem e vice-versa. Se o componente tiver derivada de segunda ordem, a curva vai ter também. Na verdade, você aplica essa proposição exatamente, só que agora você aplica a derivada, tá? Porque a f duas linhas nada mais é que a derivada da f', tá? Então você aplica a mesma proposição a f'. Então, você pode trabalhar também. Isso aqui vale para a segunda derivada também. Quer dizer, você pode fazer a segunda derivada e encontrar a segunda derivada da R é a segunda derivada de cada componente, ok? Então, para encerrar essa aula, vamos falar agora do vetor tangente, da reta tangente, né? Então, a gente viu aí essa interpretação que a derivada no ponto t0 é o vetor tangente, né? Porque você vai se aproximando, a diferença que vai tendendo a tangente. Então a derivada é o vetor tangente, tá? Ok? Tá? E aí a reta tangente, como você sabe lá da geometria analítica, é o ponto, que no caso aqui é o f de t0, é esse ponto, mais o lambda vetor tangente. Vetor de vetor, lambda vezes vetor de vetor. Isso aqui é de geometria analítica, de GA, tá? Né? Essa parte aqui, ela é casadinha com GA, tá, pessoal? Não tem jeito. Essa parte básica de plano e reta aí, você tem que dar uma olhadinha lá.
Então esse aqui é vetor de vetor, que é o vetor que dá a direção da reta tangente. Então vamos ver um exemplo aí. Então eu tenho aqui uma curva em R2. A reta tangente em π sobre 4 é... Então, a reta tangente aí vai ter essa equação aqui. Vai ser f de π sobre 4 mais lambda f' de π sobre 4. F de π sobre 4 aqui é cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Mais f' de π sobre 4. F' de t é a derivada, e cosseno de t é seno t, menos seno t, né? Derivada de seno t é cosseno t. Então, em π sobre 4, isso aqui dá menos raiz de 2. Menos raiz de 2 sobre 2, menos seno t, cosseno t, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então tá certo. A reta tangente desse aqui em t igual a 1 é esse aqui e esse. Vou deixar para você, tá? Ok? Vetor normal significa que o vetor normal é o vetor que é perpendicular, tá bom? Ao outro. Ok? Então, é isso. Tá? Voltando aqui. Para encerrar, então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Os exemplos, as questões que eu discuti aqui são os exemplos do Hamilton das sessões 7.2. Deixa eu mostrar aqui. São da sessão 7.3 e 7.4 e 7.5, tá? A 7.6 e 7.7 não é dada nesse curso, que é integral e comprimento de curva, não é dado, tá? Então, eu discutia esses, são 7.4, 7.5, recomendo que vocês leiam, vejam os exemplos lá, tá? E eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem, mas o exercício básico são esses exercícios certo e errado aqui, tá? Ok? Então é isso. É isso aí.